Boa noite e boa noite. Que a graça e a paz de Jesus seja com a vida de cada um de vocês nessa noite. Com vocês que nos acompanham pelo Facebook. Mais uma noite que nós separamos para adorar a Jesus. Então, coloque o seu coração nisso. Nós estamos aqui por causa de Jesus. É o primeiro motivo. O segundo é por causa de nós, né? Que a gente gosta de se encontrar, gosta de se ver. Nós não estamos nem aí que tem que estar na pandemia, né? Nós estamos querendo se ver. Nós queremos comunhão, relacionamento, troca de experiência, vida com Deus. É isso que nós estamos querendo. Mas Deus é o primeiro motivo da gente estar aqui, para celebrar a Jesus, pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, que a sua mente esteja voltada para isso, em cada momento desse culto, nas leituras que faremos, nos cânticos que vamos entoar, nas orações que faremos ao Senhor, no momento de meditarmos na palavra de Deus, que cada momento o seu coração esteja voltado para Ele, porque é por Ele que você está aqui, é por Ele que eu estou aqui. Vocês não estão aqui para ouvir o pastor Wesley, não estão aqui para escutar o pessoal do Ministério de Louvor, não, você está aqui para cantar Jesus, você está aqui para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o Espírito Santo falar com vocês. Então, que isso seja feito com inteireza de coração, com a mente voltada a Jesus. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor para a gente começar a cantar nessa noite. E eu vou pedir que a irmã Márcia, ela faça uma oração de gratidão ao Senhor. E logo depois que nós orarmos ao Senhor em gratidão a Ele, então nós vamos começar o nosso momento de cânticos ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, primeiramente, Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, por mais um dia estar na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, meu Deus. Ó Pai, obrigado, Senhor, por termos saúde, ó Pai, porque estamos na Tua casa, meu Deus. Ó Senhor, nos conduz, Senhor, nosso culto nessa noite. Conduz o pastor, Senhor, que vai trazer a Tua palavra nessa noite, ó Deus. Ó Pai, nos leva, Senhor, cheios da Tua palavra nessa noite, ó Pai. Obrigado, Senhor, por todos os irmãos que estão aqui, Senhor. E também, Senhor, por aqueles irmãos, Senhor, que estão em suas casas enfermos, ó Deus. Que o Senhor esteja com eles, ó Pai, nessa noite. Obrigado, Senhor, por tudo. É o que eu te agradeço. Amém. Irmãos, nós estamos na casa do Senhor. Gostaria de pedir aos irmãos, aqueles que puderem, é claro, se colocar de pé, para nós podermos cultuar o Senhor. Vamos estar em espírito de oração, porque estamos na casa do Senhor nesse momento, para prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Luz do mundo viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde viestes à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém? Amém. Amém, Jesus. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas
as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, Senhor. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Façamos que nós te adoramos, Senhor, com muito amor, meu Deus. Irmãos, vamos louvar o Senhor mais uma vez em espírito de oração. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas,
dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Vamos louvar a Deus, né? Com este canto. Então se verá o Filho do Homem. Vamos bater palmas para ficar mais animado para Jesus? Amém? Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verás. Amém. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verás o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém e amém. Nós vamos fazer a leitura bíblica proposta para esse momento, conforme for aparecendo na tela. Conforme aparece na tela, então, vamos todos fazer a leitura bíblica.
E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mas chegou a plenitude. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Amém. Essa leitura de hoje é temática, porque dia 24, então, nós temos a ceia, não é? Vamos dizer assim, o Natal, dia 25 é o feriado de Natal. E hoje nós estamos, através de alguns cânticos dessa leitura, nos lembrando desse fato, né? Que Jesus veio ao mundo para nos salvar, que Jesus é o Filho de Deus, e que Jesus ressuscitou. Mas agora nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. E as pessoas precisam saber disso, que Jesus ele veio para salvar a humanidade, ele nasceu para isso. Ele não nasceu para ser um mestre, ele não nasceu para ser alguém que ensinava coisas boas, ele não nasceu para fazer alguns milagres, ele nasceu para salvar a humanidade dos seus pecados. E que nós possamos, naquele dia 25, celebrar isso, né? Ter esse coração voltado para aquilo que Jesus fez por nós, pelo fato de ele ter nascido para morrer por nós, em nome de Jesus. Irmãos, mais uma vez vamos louvar o Senhor, usando aquilo de melhor que nós temos, o melhor instrumento que nós temos, que o Senhor nos deu, que é a voz. Então, os irmãos que estão no banco, nos acompanhem com a voz, porque o melhor instrumento que o Senhor nos deu é a voz. Então, vamos utilizar esse momento para louvar o Senhor. Esse canto todo mundo conhece, então eu acho que todo mundo vai poder cantar tranquilamente. A paz do Senhor é o que nós queremos. Eu quero para mim e para você. O amor do Senhor é o que nós diremos. Porque todo este amor não cabe em mim. Eu quero lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. As promessas do Senhor duram para sempre, e Ele prometeu que vai voltar. Tudo passará, mas o amor é eterno, eterno como Deus, o nosso Pai. Eu quero lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. As promessas do Senhor duram para sempre, e Ele prometeu que vai voltar. Tudo passará, mas o amor é eterno, eterno como Deus, o nosso Pai. Eu quero lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Eu quero lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Amém. Amém. Louvado seja Deus, nós
Vamos ter um momento de oração agora, irmãos, como parte do nosso culto. Então, você pode se colocar diante do Senhor, fechar os seus olhos agora. Nós estamos em culto a Deus. Essa é a oportunidade sua com o Senhor. Não sei como foi a sua semana, mas agora, cultuando a Deus, vamos falar com Ele. Então, coloque a sua vida diante de Deus agora. Ore por você. Se apresente a Deus nesse momento. Apresente o seu coração a Ele. Ore pelo seu irmão que está ao seu lado, nesse momento, interceda pela vida dele. Ore a Deus pela sua família. Coloque diante dele alguma necessidade, algum agradecimento. Louve a Deus pela sua família. Ore por seus vizinhos. Presente a Deus as necessidades deles. Se você souber de alguma. Agradeça a Deus pelo pastor João Batista, irmã Denilza, já estão em casa, recuperados já de Covid. Agradeça a Deus por eles. Agradeça a Deus pela saúde da irmã Maria do Carmo, que Deus tem sustentado. Seus problemas cardíacos, e Deus tem sustentado a nossa irmã. Agradeça a Deus também pela vida da irmã Graça, que Deus também tem operado na vida da nossa irmã. Ora em favor da irmã Demildes, que está lá em BH. Interceda a Deus também pela irmã Daiane, sua saúde. Agradeça a Deus pela saúde do irmão Adeilson, que Deus tem feito milagres a cada dia. E ore em favor do nosso irmão.
Agradeço a Deus pela vida da irmã Cláudia, o tratamento que ela está fazendo também. Ore em favor da nossa irmã Cláudia. Ore por nossas autoridades municipais. Ore em favor da vida do prefeito, que nos pediu para que orássemos por ele. Ore pela vida dele. Deus possa abençoá-lo, dê-lhe sabedoria. Interceda pelas nossas autoridades, irmãos. Também pelos novos vereadores que vão assumir o ano que vem. Deus possa estar dirigindo a vida deles. Ore a Deus pela proteção daquelas pessoas que são imprudentes nessa pandemia, para que elas possam se cuidar, que Deus possa estar protegendo elas para os casos diminuírem, irmãos. Ore por esta igreja, de acordo com o que vier em seu coração. Ore a Deus nesse momento. Deus, a nossa vida pertence ao Senhor e nós te louvamos por isso, te agradecemos por esse momento que nós temos aqui, ó Deus, na tua casa, casa de oração, casa de adoração. E nesse momento, ó Deus, que vamos entoar mais um cântico ao Senhor, consagrando, ó Deus, os nossos bens materiais, os nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Pai, que o Senhor continue, Deus, nos sustentando, continue nos dando essa oportunidade a cada culto, Deus, a apresentar ao Senhor as primícias daquilo que o Senhor já tem nos dado, do teu sustento, ó Deus. E abençoa, meu Pai, aqueles que estão desempregados, ó Pai, para que eles possam também se deleitar nessa oportunidade, nesse privilégio que o Senhor nos dá de ofertar, de contribuir com a obra do Senhor. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos estar cantando Rompendo em Fé, porque a nossa vida deve se resumir à caminhada de fé com o Senhor Jesus. Então, se você veio preparado para ofertar a casa do Senhor, você poderá fazer isso nesse momento, e quando cantamos esse cântico, como parte do culto, do nosso culto ao Senhor. Nós, mais uma vez, vamos louvar o Senhor. Como o pastor disse, é hora de nós estarmos consagrando nossa vida no altar do Senhor com nossas orações e também com nossos dízimos. Então, vamos estar nesse momento cantando, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e
não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Que você nessa noite possa cada dia estar pautado os seus desejos no seu coração no Senhor, que possa cada dia estar rompendo em fé no Senhor Jesus. Amém? Vamos orar aos irmãos, ao Senhor Jesus, pedindo que os irmãos possam estar também nesse momento levando o Senhor em oração pelos dízimos que foram depositados no altar do Senhor e pelos cantos que aqui foram cantados. Amém, irmãos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos reunidos na Tua casa, Senhor Jesus, mesmo com as nossas limitações, mas para prestar a Ti, Senhor, um culto genuíno de louvor e adoração, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo que tem feito na nossa vida durante todo esse dia de hoje, que o Senhor possa estar recebendo nossos louvores no Teu altar de graça, que venha nesse momento, Senhor Jesus, estarmos nos abençoando, que possamos estar ligados na Tua palavra que vai ser pregada pelo Teu servo. Nos abençoe, nos guarde, leve para os nossos lares, protegidos desse mal que aflige o mundo, Senhor Jesus. Livra-nos para que possamos estarmos cada dia firmes na Tua presença, Senhor Jesus. Essa é a oração que eu faço em nome do Senhor. Amém. E amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tirar essa máscara para poder o som sair menos pior, né? Pois é, irmãos. A verdade tem que ser dita. Todos nós estamos preocupados com essa pandemia. Todos nós estamos preocupados se essa vacina vai sair logo ou não vai sair. Nós todos estamos preocupados se vai ser confiável, se eu vou ter que ter medo de tomar essa vacina ou não. Uma parte da mídia diz uma coisa, outra parte da mídia diz outra coisa.
O governo dá uma informação, uma outra parte do governo dá outra informação, e nós ficamos procurando resposta. E nós acabamos fazendo perguntas para ver se a gente alcança alguma resposta. E aí a gente acaba ficando perturbado. A gente acaba ficando com os ânimos exaltados. A gente acaba ficando estressado com nós mesmos. E até fica estressado com outras pessoas. Tudo por conta dessa pandemia. A gente começa a desconfiar sobre muita coisa. A gente não sabe mais em que direção olhar. A gente não sabe onde colocar a nossa confiança, a gente não sabe onde achar credibilidade diante dessas coisas todas. A gente não sabe onde sossegar a nossa mente. Mas nessa noite eu quero que nós sejamos dirigidos a olhar para a direção certa. Eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Isaías, capítulo 6. Se todo mundo encontrou, diga amém. Glória a Deus. E diz assim o texto: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar, com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou seus lábios, por isso a tua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Oremos. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ler a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito continue falando aos nossos corações, conforme o Teu querer, Pai, conforme a Tua boa vontade, para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O governo verdadeiro pertence a Deus. Deus, Ele reina soberano e exaltado nos céus. Quero chamar sua atenção para o que a palavra de Deus está nos trazendo nessa noite. O texto vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias foi um dos reis de Judá. Uzias era um bom rei, era um rei que adorava a Deus, era um rei que havia feito mudanças econômicas na nação de Judá.
era um rei dedicado à nação. Porém, no final da sua vida, ele meio que descambou. Ele meio que se afastou do Senhor e começou a fazer as coisas que o Senhor não agrada. E então, ele morre. E no ano em que ele morre, Judá já estava às portas de enfrentar uma guerra, porque a Síria ia invadir Judá. A Síria iria guerrear contra Judá. E ao perder o seu rei, ao perder aquela pessoa que era autoridade sobre o povo, aquela pessoa que dirigia o povo, aquela pessoa que era responsável pelo povo, o povo então ficou desesperado, o povo ficou apavorado. E o que será de nós? Talvez muitos se perguntaram, porque nós perdemos o nosso rei, perdemos a nossa liderança, perdemos aquela pessoa que estava nos dirigindo. E então, neste ano, irmãos, nós temos Isaías tendo a experiência com Deus. Nesse ano, Isaías vai dizer: eu vi o Senhor assentado no seu trono. O Senhor estava assentado no seu trono. Enquanto as pessoas estavam desesperadas, enquanto as pessoas estavam aflitas, enquanto as pessoas pensavam, e agora? O que será de nós? O Senhor estava assentado no seu trono. Isso traz para nós algo muito significativo, irmãos. Vamos pensar que Deus, ao estar assentado no seu trono, demonstra para nós que Deus não estava apavorado, Deus não estava preocupado, Deus não estava aflito. Por quê? Porque Deus, no seu trono, Ele está reinando. Deus não é um Deus que está apático, não é um Deus que está indiferente, não é um Deus que está distante. Quando Deus está no seu trono, significa que Ele está reinando, que Ele está agindo, que as coisas estão acontecendo de acordo com o seu propósito. Isaías 46 vai dizer isso. Deus vai dizer por boca do profeta que Ele ia realizar tudo aquilo que Ele havia colocado como plano para cumprir. Tudo iria se cumprir. E Isaías, diante daquela situação, tem então essa experiência de ver o Senhor assentado no trono. Então, isso mostra para nós que, muitas das vezes, nós estamos preocupados com o que está acontecendo aqui na terra. Que nosso olhar está para o que está acontecendo na terra. As nossas preocupações estão o que está acontecendo aqui. Quando, na verdade, nós teríamos que olhar para lá, para cima, para onde Deus está assentado, soberanamente reinando. Deus está em atividade. Jesus mesmo vai dizer, muito depois de Isaías: o meu Pai trabalha até hoje. Deus está reinando. Deus está com seu propósito sobre a terra, sobre as nossas vidas. Deus vai cumprir o seu propósito. Deus vai cumprir os seus planos. Ele está reinando. Isso significa que nós precisamos mudar o foco da nossa visão. Nós precisamos olhar para os céus, que Deus está lá. E não olhar para cá, como se aqui tivesse um caos, uma loucura, e não tivesse ninguém dirigindo. Deus está dirigindo as coisas, irmãos. Deus está conduzindo tudo. Nós precisamos ter a visão de Isaías. A igreja precisa ter a visão que Isaías tem, ver o que Isaías viu. A palavra de Deus está nos trazendo isso, para a gente olhar que Deus está reinando soberanamente, que nada escapa ao olhar de Deus, que Deus está vendo tudo que está acontecendo aqui. Tudo. E aí nós vemos um livro de Jonas, isso de forma tão forte, né? Jonas é engolido por uma baleia, e o texto vai dizer que foi Deus que enviou a baleia para Jonas. Deus estava ali, conduzindo, colocando Jonas no prumo, porque Jonas tinha uma missão a cumprir, e Deus ia cumprir aquilo que ele tinha falado. E Jonas, então, é engolido pela baleia, e nós vemos Deus nisso. Nós vemos que nesse mesmo livro, nós vemos que Deus faz crescer uma planta para trazer sombra para Jonas. E o mesmo Deus que faz crescer a planta é o Deus que manda um verme para destruir a planta, para comer a planta. Deus tem todo o controle, irmãos. Ele está assentado, mas Ele está reinando. Ele não está como se não soubesse de nada, como se as coisas que estão acontecendo no nosso mundo e que já têm acontecido antes da pandemia, tivesse pegado Deus de surpresa.
Não pegou Deus de surpresa. E nós precisamos mudar a nossa mente. O nosso olhar precisa ser mudado. Deus está reinando. Ele reina. É Ele que mantém os planetas lá orbitados. É Ele que mantém as estrelas em órbita, segurando elas. É o que Isaías vai dizer. 40, versículo 26. Levantem os olhos para o alto e vejam quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força, forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Deus está conduzindo tudo, irmãos. Deus tem o controle de toda a situação. De toda a situação que você pensar, Deus tem o controle. Ele está agindo, Ele está sabendo. Esse governo de Deus, esse trono de Deus, essa ação de Deus está nos mínimos detalhes, irmãos. Nós precisamos ter confiança nisso. Tanto que Ele mesmo vai dizer em Êxodo, o Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Alguns sofrimentos da vida, Deus está ciente de tudo. Deus está ali. Não há o que desesperar. Não há o que ficar pensando, eu estou sem norte, eu não sei para onde olhar. Não. Olhe para o trono. Olhe para o trono da graça de Deus. Deus está conduzindo a história. Deus está conduzindo a vida da igreja. Deus está conduzindo as nossas vidas. Deus conduz tudo. Então, esse governo de Deus é tão maravilhoso para a gente se apegar, que Daniel vai dizer algo maravilhoso para nós. Quando ele diz assim: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Então, veja, a gente deve votar, sim, nas eleições, mas a decisão final nunca vem de nós. A decisão final vem do Senhor. É o Senhor que está conduzindo. Ele tem um propósito a cumprir nessa vida, na nossa vida, nesse tempo. E nós precisamos confiar nisso, colocar a nossa dependência no Senhor. Não importa quem seja o presidente, ele não é o soberano, ele é governado. E nós precisamos orar para que ele entenda isso. Veja o que diz Provérbios: como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Deus está soberanamente conduzindo a história da humanidade. Deus tem todo o controle em suas mãos. Ele está sentado no trono, reinando, não dormindo, reinando. Então, saber dessa realidade, de que Deus está ali, reinando, saber que Ele é santo, como o texto que nós lemos, nos dá também a consciência de quem Deus é e de quem nós somos. Porque a expressão de Isaías diante disso é: ai de mim. Isaías reconhece os seus pecados. Isaías reconhece a santidade de Deus. Isaías sabe que Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele sabe que Deus não tem tendência para o mal. Ele sabe que Deus não está ignorante, cego do que acontece, da maldade dos homens. Deus está ciente de tudo. E Deus é santo, santíssimo. O texto vai dizer santo, 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 porque no hebraico não tem uma palavra que vai dizer santíssimo, que traz essa expressão de santíssimo, superlativo. Então ele diz santo, 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 mas para dizer que Deus é santíssimo, Deus é separado de tudo que corrompe, Deus é totalmente bom, totalmente bem, totalmente diferente de nós. E por isso nós podemos confiar que Ele está conduzindo as coisas, podemos confiar na sua santidade, no seu poder sobre nossa vida, sobre a humanidade, sobre o que está acontecendo. Deus está conduzindo tudo, e essa santidade de Deus exige de nós que sejamos santos também, que sejamos separados, que sejamos preparados para toda boa obra, que sejamos limpos do pecado, que sejamos participantes da justiça de Deus, da retidão que Deus quer de nós. Nós sejamos participantes disso.
Então, como temos vivido a nossa vida diante disso? De saber que o Senhor é santo. E assim como Isaías, nós podemos dizer que nós somos pecadores, que nós necessitamos de Deus na nossa vida, que nós necessitamos da ação de Deus na nossa vida. A igreja precisa olhar para si e dizer isso. Ai de mim, porque nós não estamos sendo relevantes nesse tempo, porque nós não estamos sendo relevantes onde nós estamos inseridos, porque nós não estamos sendo relevantes como igreja de Jesus, e nós precisamos fazer como Isaías, contemplar a glória de Deus, contemplar que esse Deus está conduzindo tudo, e pensar conosco mesmo, como eu tenho vivido? Eu tenho vivido de acordo com a santidade de Deus? Tenho vivido de acordo com aquilo que Deus quer fazer, com aquilo que Deus já está fazendo? Amados, a restauração de Deus, ela acontece primeiro na igreja, é em cada um de nós, e depois é para os outros. E é isso que Isaías estava no templo, adorando a Deus. A visão de Isaías é no templo, em adoração. Foi onde começou a obra de Deus na vida daquele homem, para transformá-lo. Quando ele contemplou a glória de Deus e ele olhou para dentro de si mesmo e viu que ele dependia dessa glória na sua vida. Então, tudo que nós podemos ser ou somos é por causa de Deus. Tudo. Porque é Deus que providencia a mudança em nossa vida. É Ele que providencia a mudança que nós necessitamos. É isso que Isaías vai dizer aqui no versículo 6 e 7. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com a tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Deus providencia isso na vida do seu povo. É Deus que vem e providencia aquilo que é necessário para que a gente seja mudado, seja transformado. O profeta tinha os seus lábios como a sua ferramenta de trabalho. E é nesse ponto em que ele vai dizer que ele era um homem de lábios impuros. E Deus vem para transformá-lo a sua boca, o seu mensageiro, o seu porta-voz. E Deus então o purifica, porque Deus tinha planos através da vida de Isaías. Da mesma forma, o Senhor fez com Jeremias. Da mesma forma, o Senhor fez com Ezequiel. Ele toca na boca de Jeremias, no capítulo 1, versículo 9. E Ezequiel, no capítulo 3, come a palavra de Deus, para que ele pudesse ter a sua boca transformada, para poder servir aquilo que Deus tinha colocado para ele fazer. Deus é que nos providencia tudo, irmãos. É Ele que nos purifica com o seu fogo. É Ele que nos dá a sua palavra, para que a gente seja instrumento dEle. É Deus que faz tudo. Ele remove a nossa culpa. Ou seja, agora a gente não tem que ficar mais com a consciência pesada quando pecarmos ao Senhor, porque Ele tira a nossa culpa. A gente pode se aproximar dEle com confiança, como diz 1 João 1,7, 1,9. Nós temos um advogado diante do Senhor, Jesus. Então nós podemos ter a mente sem peso. Saber que quando falharmos, Deus está conduzindo as nossas vidas e nós podemos nos aproximar dEle, porque Ele nos tira a culpa e perdoa o nosso pecado. Todo aquele ato que nós fizemos de justiça, que desagrada a Deus, é perdoado pelo Senhor. É Ele que está fazendo essa obra em nossa vida e nós precisamos contemplar o que Ele está fazendo, sabendo que Ele está reinando, que Ele está em seu trono. A nossa salvação está garantida por causa do Calvário. Aquilo que Jesus fez por nós, através da mão soberana de Deus. Então foi Deus que revelou o Filho dele a você e a mim. Quando ele diz assim, em Mateus 11:25, porque aquele tempo Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Deus, foi Ele que chamou você e eu para ir até Cristo. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Deus é que nos concede arrependimento. Deus está conduzindo a nossa vida.
2 Timóteo 2:24 diz assim: deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Deus está atuando no mundo, Deus está reinando, nada fugiu ao controle de Deus. É Ele que nos deu a fé como um dom, segundo Efésios 2:8-9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Tudo que Deus faz na nossa vida é para cumprir o seu propósito. Mas a mudança que Deus faz deve resultar em uma responsabilidade, em uma resposta da nossa parte. Porque foi isso que aconteceu aqui com Isaías. Deus ficou calado até Isaías se arrepender. Deus não falou nada. Porque por mais que Deus está conduzindo a nossa responsabilidade, a nossa resposta a Deus, Deus espera uma resposta. Se de fato nos encontramos com Jesus. E Isaías, ao se encontrar com Deus aqui, ele então professa isso. Ao perceber o que Deus fez na vida dele, ele então fala, Deus então fala com ele ouve a voz de Deus e ele responde. O que Deus espera de nós é uma resposta. O que Deus espera de nós é que a gente pare de olhar para a terra, pare de olhar para o que está acontecendo aqui com temor. Não, mas que a gente pense lá em cima, porque quando a gente fica focado aqui na terra, nós nos tornamos omissos, ficamos ocupados com o que acontece aqui e nos esquecemos de olhar para a glória de Deus, olhar para aquele que está sentado no trono. Então, independente da situação, Deus quer que a gente trabalhe, porque foi o que aconteceu aqui no chamado de Isaías. Deus, então, deu uma resposta a Isaías, falou com ele e ele respondeu. Deus quer que mesmo em meio ao caos, assim como estava acontecendo com Judá, o caos de estar sem liderança, o caos de estar prestes a serem invadidos por uma nação estrangeira, serem aprisionados, mortos, muitos deles talvez, porque a guerra sempre leva à morte. Mesmo assim, Deus chama Isaías a atenção: olhe para o trono, olhe, porque eu tenho tudo sob controle. Então, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à maldade que está só surgindo notícias mais improváveis, que a gente nem imagina, e mesmo que elas aumentem, mesmo que a maldade aumente, Deus quer usar a vida da igreja, Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a minha vida, porque Ele fez uma obra em nós, Ele nos purificou de todo o pecado, Ele nos purificou de toda injustiça. Deus está nos preparando, o fogo de Deus vem para preparar. Isaías foi purificado e isso o capacitou a dizer ao Senhor, a responder ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, antes ele não poderia dizer isso, porque ele não tinha a unção especial do Senhor, mas então ele recebe essa unção, essa capacitação de Deus. Ele pode responder ao Senhor dessa maneira, responder ao Senhor. E nisso nós aprendemos uma grande lição com Isaías, que a preparação do Senhor, ela é a chave para qualquer missão, porque ela combina a ação divina com a nossa ação, com a ação humana. E é o que Deus quer fazer através da nossa vida. Isaías foi pronto ao Senhor. O Senhor disse, ele respondeu com prontidão. Assim como Abrão, o Senhor mandou Abrão: vai para outra terra, sai da tua parentela. No versículo 1 de Gênesis 12. No versículo 4, o texto já vai dizer que Abrão sai em obediência ao que o Senhor disse. Ele vai, ele foi de prontidão. Isaías também. Mas aí a gente pode constatar, fazer um contraste com a hesitação de Moisés. E assim também com a hesitação de Jeremias, quando Deus o chamou. Mas nós devemos responder de prontidão como Isaías, porque é isso que Deus quer de nós, prontidão. Então a nossa resposta ao Senhor precisa ser uma resposta simples e convicta: Senhor, eis-me aqui. Sem temor, irmãos,
sem preocupação. O Senhor está reinando, o Senhor está conduzindo tudo. O Senhor que nos dá a sabedoria, o Senhor que nos dá a direção. O Senhor está cuidando do seu povo. Nessa noite nós estamos sendo chamados a ter a visão de Isaías. A visão de que Deus governa tudo e que nada escapa ao seu olhar. A visão de nós mesmos como dependentes da graça de Deus. A visão de que Deus cuida dos seus todo o tempo e que podemos viver confiantes nisso. A visão da necessidade que o mundo tem da palavra de Deus e que Ele nos chama para uma missão, a mais nobre de todas, que é salvar vidas para o mundo que há de vir, e que o alvo da missão será alcançado com a nossa prontidão. Olhemos para o trono celeste, para agirmos no mundo terrestre. Deus nos chama a isso, a contemplar o seu governo, a contemplar que nada escapa ao seu olhar e que Ele está conosco, nos conduzindo a todo tempo. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude nesse tempo de tantas dificuldades, mas que o nosso olhar esteja para o trono da graça e não para que os homens estão dizendo, porque a verdade pertence ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Se você pudesse, põe de pé. Estamos encerrando nosso culto ao Senhor dessa noite. Oremos. Deus eterno, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui na tua casa, de adorar ao Senhor. Deus, te pedimos que o Senhor sempre nos lembre de olharmos para o teu trono. Sempre nos lembre, Pai, de termos a visão dos céus, a visão do teu trono, de onde o Senhor está reinando, onde nada escapa do teu controle, que o Senhor está ciente de tudo, que o Senhor está vendo o que está acontecendo no mundo, para que a gente tenha confiança, Deus, de cumprirmos a missão que o Senhor nos deu em Mateus 28. O Senhor nos deu uma missão. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias e que essa confiança, Deus, cresça cada dia em nossa vida, que o teu Santo Espírito, Senhor, faça isso em nosso coração. Nós queremos te agradecer porque a tua palavra é poder, que a tua palavra é sabedoria, e nós te agradecemos porque nós podemos ter acesso à tua palavra, ler e ouvir. Obrigado, Deus. Nos dê, Deus, uma semana, Pai, abençoada pelo Senhor. Uma semana, Deus, em que a gente use das oportunidades que tivermos, ó Deus, para testemunhar da salvação que vem de Jesus, porque Ele nasceu para isso, para nos salvar, para salvar a humanidade, Deus. E há tantas pessoas indo para o inferno nesse momento, sem Jesus. Então, o Senhor nos capacite, Deus, através do teu Santo Espírito, para levarmos esse conhecimento, essa boa notícia de que só Jesus salva, de que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Obrigado, Deus, mais uma vez por essa noite, e leva-nos em paz, guardados e protegidos pelo Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus o Pai e a doce consolação do Santo Espírito de Deus seja com toda a igreja de Jesus reunida aqui nesse lugar, toda a igreja de Jesus acompanhando pelo Facebook, espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.